Hoje vamos mergulhar em um livro que frequentemente passa despercebido, o livro de Ageu. É um trecho curto do Antigo Testamento, mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. A mensagem de Ageu é poderosa e surpreendentemente relevante até hoje. Quem foi Ageu e por que deveríamos nos importar com o que ele disse? Ageu foi um profeta que viveu por volta de 520 a.C., cerca de 18 anos após o retorno do povo judeu do exílio doloroso na Babilônia. Imagine a cena. Eles finalmente voltam para casa, mas o que encontram não é a cidade gloriosa que lembravam. Em vez disso, é um caos. A cidade está em ruínas, o templo, o centro da adoração, foi destruído, e a terra natal basicamente virou um monte de escombros. Estão exaustos, sobrecarregados e apenas tentando sobreviver dia após dia. É nesse momento de incerteza e frustração que Ageu surge com uma mensagem ousada. Suas palavras chegam até nós em 4 mensagens distintas, cada uma com data exata, algo bem incomum entre os profetas. A primeira mensagem acontece em 29 de agosto de 520 a.C. E qual é o chamado? Levantar-se e reconstruir o templo. Nos meses seguintes, Ageu entrega mais 3 profecias, todas destinadas a despertar o povo, lembrando-os de seu propósito e de sua fé. E aqui está algo surpreendente. O povo realmente ouviu. Eles não apenas assentiram com a cabeça e esqueceram. Eles agiram. A mensagem de Ageu não era apenas conselhos espirituais vagos. Ele não estava ali fazendo um sermão bonito. Era um chamado direto e prático à ação. Ageu acreditava que as dificuldades que o povo enfrentava, suas lutas por comida, roupas e abrigo, estavam diretamente ligadas ao abandono da casa de Deus. Estavam tão focados em reconstruir suas próprias vidas e casas que se esqueceram do templo, o lugar onde a presença de Deus deveria habitar entre eles. Imagine Ageu, provavelmente um homem mais velho àquela altura, alguém que talvez tenha visto Jerusalém em seus dias de glória, antes de tudo desmoronar. Ele fala com autoridade e quem se lembra do que foi perdido. Ele deseja desesperadamente que seu povo se levante das cinzas e volte a ser uma luz para as nações. Sua mensagem é tanto um desafio quanto uma promessa. Se colocarem Deus no centro de suas vidas, bênçãos seguirão. Uma das características mais únicas do livro de Ageu é que ele é um dos poucos momentos do Antigo Testamento em que o povo realmente ouve o profeta e muda seus caminhos. Eles não o ignoram, eles respondem. E, ao reconstruírem fisicamente o templo, também começam uma transformação espiritual, deixando de lado o egoísmo e voltando à devoção sincera a Deus. Em apenas 2 capítulos curtos, Ageu transmite um tema simples, porém poderoso. Considerem os seus caminhos. É um chamado para rever nossas prioridades, realinhar nosso foco, concentrar-se no que realmente importa. Ao analisarmos a mensagem de Ageu, vale lembrar que ele não falava apenas com o povo de 520 a.C., ele fala com qualquer pessoa que já se sentiu perdida, distraída com as exigências da vida, e que perdeu de vista o quadro maior. Parece familiar? Hoje, assim como naquela época, é fácil se deixar levar pela correria e esquecer o que realmente importa. Então, vamos entrar no mundo de Ageu, ouvir o que ele tem a dizer e refletir sobre como sua mensagem nos fala aqui e agora. Ageu pode ser um livro curto, mas está repleto de sabedoria que pode nos desafiar, inspirar e até nos empurrar a fazer mudanças. Capítulo 1. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês têm semeado muito e colhido pouco. Comem, mas não se satisfazem. Bebem, mas não se saciam. Vestem-se, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, o faz para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Considerem os seus caminhos. Subam ao monte, tragam madeira e construam o templo. Assim me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que continua em ruínas, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, o céu retém o orvalho, e a terra deixa de produzir. Eu mandei uma seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, o vinho novo, o azeite, e tudo o que o solo produz, sobre os homens, sobre os animais, e sobre o trabalho de suas mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, pois o Senhor os havia enviado. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, transmitiu esta mensagem: Eu estou com vocês, declara o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo. E eles começaram a trabalhar na reconstrução do templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. No dia 24 do 6º mês do 2º ano do rei Dário. Capítulo 2. No 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio novamente a Ageu. Fale com Zorobabel, governador de Judá, com Josué, o sumo sacerdote, e com o restante do povo. Quem de vocês viu este templo em sua antiga glória? E como vocês o veem agora? Não parece como nada aos seus olhos. Mas agora, sejam fortes, ó Zorobabel, declara o Senhor. Seja forte, ó Josué. Sejam fortes, todos vocês, povo da terra. Trabalhem, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. De acordo com a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não temam. Mais uma vez, dentro em pouco, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, e as riquezas de todas as nações virão. E encherei este templo com glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata é minha, e o ouro é meu, declara o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz. No 24º dia do 9º mês do 2º ano de Dário, a palavra do Senhor veio novamente a Ageu. Pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém leva carne consagrada na aba da sua roupa, e com essa aba toca em pão, guisado, vinho, azeite ou qualquer outro alimento, isso se torna santo. Os sacerdotes responderam, não. Então Ageu perguntou, e se alguém impuro por tocar num cadáver tocar nessas coisas, elas se tornam impuras? E os sacerdotes responderam, sim, tornam-se impuras. Então Ageu disse, assim é com este povo e com esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é com tudo o que fazem e com o que oferecem ali. Está impuro. Mas considerem, antes de colocarem pedra sobre pedra no templo do Senhor, como estavam as coisas. Quando alguém ia a um monte de trigo esperando 20 medidas, havia apenas 10. Quando ia ao tanque de prensar vinho para tirar 50, havia apenas 20. Eu castiguei vocês com ferrugem, mofo e granizo. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Mas considerem, a partir de hoje, o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que os alicerces do templo foram lançados, eu os abençoarei. A palavra do Senhor veio uma segunda vez a Ageu, no mesmo dia. Diga a Zorobabel, estou prestes a abalar os céus e a terra. Derrubarei tronos de reinos, destruirei o poder dos reinos das nações. Derrubarei carros de guerra e seus condutores. Cavalos e cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Tomarei você, ó Zorobabel, meu servo, e farei de você como um anel de selar, pois eu o escolhi. Declara o Senhor dos Exércitos. Conclusão e aplicação. O capítulo 1 é um chamado de despertamento. O povo havia retornado com esperança,
mas se desviou das prioridades divinas. Ageu os confronta. Enquanto eles se ocupavam com suas próprias casas, o templo continuava em ruínas. Suas dificuldades, fome, frio, insatisfação, estavam ligadas a essa negligência. O povo ouve e responde com obediência, e Deus os encoraja com a promessa: eu estou com vocês. O capítulo 2 traz mensagens de esperança. Mesmo que o novo templo não parecesse tão grandioso quanto o antigo, Deus diz: minha presença é o que importa. Ele promete: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu também ensina que a santidade não é automática, mas exige intenção, coração sincero e obediência. E por fim, Deus dá a Zorobabel uma promessa messiânica, apontando para o futuro, para o reino eterno de Deus. Litzal Final. Priorize Deus. Colocar Deus em primeiro lugar traz sentido e bênçãos. Persevere. Mesmo quando tudo parece pequeno, Deus está presente. Viva em santidade. Bênçãos vêm com uma vida alinhada com os caminhos de Deus. Tenha esperança. Seu esforço faz parte de um plano muito maior. Orkeo Final. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra viva, que mesmo após séculos continua a nos confrontar, ensinar e renovar. Perdoa-nos pelas vezes em que te deixamos de lado, pelas prioridades trocadas, pelos dias em que trabalhamos sem frutos porque não te colocamos em primeiro lugar. Como o povo de Jerusalém, queremos ouvir tua voz, responder com obediência e reconstruir a nossa vida ao redor da tua presença. Dá-nos força quando desanimarmos. Dá-nos visão quando tudo parecer pequeno. Dá-nos santidade de coração, para que nossas obras sejam puras diante de ti. E acima de tudo, ajuda-nos a viver com os olhos no reino eterno, onde Cristo reina, onde tua paz habita, onde tua glória é maior que qualquer passado. Em nome de Jesus, o verdadeiro templo e nossa eterna esperança, nós oramos. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, saiba, você não está sozinho. Estamos juntos nessa jornada de descoberta, fé e renascimento espiritual. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Nosso compromisso é continuar trazendo à luz as pérolas escondidas da palavra, aquelas que iluminam a alma e aquecem o coração. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber, diariamente, nossos vídeos com textos vibrantes. Deus te abençoe profundamente. E nunca se esqueça, o reino de Deus está dentro de você.